Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês estão? Estamos um pouquinho sumidos daqui, as últimas semanas foram puxadas, especialmente pra mim. Muito mesmo. A gente tava querendo postar Pareceu um vídeo novo. Pareceu o R1 de novo, né? Pareceu me sentindo um R1 nessas últimas 2 semanas, mas tá acabando. E a gente veio com um vídeo hoje que a gente considera muito importante, especialmente considerando que este é o mês de setembro e a campanha do Setembro Amarelo, né, levantando aí um alerta para as doenças psicológicas, né, especialmente a depressão. E eu fiz uma enquete há mais ou menos uns 2 meses no meu Instagram, perguntando se as pessoas tinham interesse de falar sobre, de que a gente falasse sobre residência e burnout, né, e o estresse da residência, enfim. E foi assim, 95% das pessoas gostariam que a gente falasse, então eu acho que nada mais propício que trazer isso no Setembro Amarelo. Então a gente trouxe essa questão do burnout, né, que o burnout é quando você está fisicamente, emocionalmente e mentalmente acabado. Então, eu com certeza tive burnout no meu PGY-1, com toda certeza. Com menos de 6 meses de PGY-1. E eu tive burnout na metade do meu PGY-2. E por que a gente acha importante falar sobre isso, né? Eu acho que existe um mito que isso vem dos anos lá atrás, tipo, anos 50, 60, de residência médica, e provavelmente até ainda antes, de que o residente ele tinha que trabalhar e ninguém se importa com o residente, né? E assim, e dane-se, você tá ali para trabalhar. Eu trabalhei um tempo com o pessoal da cirurgia, né, no trauma, e essa era uma fala muito constante, de que R1 tem que se ferrar mesmo, né? O residente é que tem que ir lá e que se lasque e que faça tudo. Então isso é uma mentalidade muito antiga, né? E existe um motivo pelos quais as regras das residências, de um modo geral, porque existe no Brasil também um limite de horas, como existe aqui, e outras regras que foram implementadas, e uma questão de você tentar exercer o coleguismo de uma forma melhor, né? Que seja coleguismo de fato, que as relações entre a residência, entre os R1s e os R+, entre os R+, e todos os residentes quanto aos staffs, né? E existe hoje uma pegada muito grande para que se mude esse pensamento, mas a gente ainda vê muitas pessoas assim, que isso é conversa fiada. Mas eu lembro que na faculdade tinham aula, não aulas, mas assim, tinham reuniões, né, que o pessoal falava sobre burnout entre os alunos de medicina, né? Mas na faculdade eu ficava pensando isso, eu pensava, cara, isso é conversa fiada, porque sério, aluno de medicina ter burnout, eu não sabia nem se isso existia, né? Mas na faculdade de medicina eu acreditava na época que era quase impossível você ter burnout, né? E a gente vive escutando isso, né? Que isso é balela, que isso é balela, que isso é balela. E que se você não aguenta passar pela residência, né? Você que é fraco, você que, né, não tem capacidade. Que quem é forte aguenta passar por isso. Então, é uma mentalidade muito quadrada, né? E muito antiga. E que existe um apelo muito grande para tentar mudar hoje. Por quê? Porque eu não sei os dados do Brasil, a gente só sabe dados e que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês, aqui dos Estados Unidos. Mas em 2 anos e alguns meses que a gente está aqui, né, a gente sabe de pessoas, não, né, assim, não próximas nossas, mas a gente sabe de pessoas que foram realmente atingidas, né, pelo burnout, sofreram tanto que chegaram num outro nível, né, que é a depressão. E existe até um residente recente, onde eu trabalho, em outro setor, que cometeu suicídio por conta de, não estou dizendo que só isso, mas que com certeza isso é um fator que leva, né, a você chegar no fundo do poço mesmo. E isso não é incomum, tá, gente? Quanto mais tempo a gente passa na residência, mais histórias a gente ouve, não só de pessoas que largaram a residência, mas de pessoas que realmente ficaram doentes. Largar a residência é o de menos. É o de menos, sim, pessoas que ficaram doentes mesmo por conta disso. Então, eu acho que não existe mais... Hoje mesmo tem alguns casos de amigos nossos no hospital que estamos preocupados com eles. Exatamente. E, bom... Como você consegue reconhecer que você está chegando ou que você já está em burnout, né? O que é isso? Tem alguns sinais, né? Como, por exemplo, você não quer acordar no dia seguinte para não ter que voltar para o hospital. Isso, por exemplo, foi um dos sinais que foi muito frequente no meu PGY-1.
principalmente nos 6 primeiros meses, né? Outra coisa, você está cansado o tempo inteiro. Isso foi comum entre nós dois. A gente não queria fazer absolutamente nada. A gente sempre fala que foi praticamente como se você fosse um robô. Você chega no hospital, trabalha, chega em casa, dorme, acorda, faz tudo de novo e você nem pensa, tipo, tem que fazer isso? Vamos fazer, é uma vai coisa ter que passar assim, por isso mesmo. é tão automático, gente. E contem aqui se vocês já passaram, se vocês conhecem alguém, né? E se vocês se identificam com essa situação. Mas eu me lembro muito bem do nosso R1. Era uma coisa assim, a gente chegava em casa e se tivesse alguma comida pronta ou um pão que você pudesse rapidamente colocar na chapa, a gente comeria. Porque se também não tivesse, a gente não comia nada. A gente poderia muito bem, né, tomar banho, ou então a gente pegava alguma coisa no hospital mesmo, uma batata, uns chips, qualquer coisa, levava pra casa, comia aquilo dali, dormia, acordava e fazia tudo de novo no outro dia. Mas você faz com um peso tão grande e isso é uma outra coisa pra você reconhecer que você tá nessa fase também. E nem todos os programas de residência, os residentes passam por isso com tanta intensidade quanto nossos residentes, né? Nós e os outros residentes do programa que nós estávamos, passaram especialmente naquele ano. Naquele ano, Porque tudo isso envolve não só a residência em si. Eu conversei... Não só o trabalho que você tem que fazer, Não é o trabalho. mas a relação com os outros residentes, Isso. a relação com seus attendings, a relação com os outros staffs, né? Tipo enfermagem, case manager, todo mundo, nutricionista, todo mundo que está envolvido ali no patient care. E se você conversar com a maioria das pessoas que passam por situações, né, de burnout, elas vão falar que, na maioria das vezes, não é o trabalho em si. Porque residente, a gente que é residente, a gente entende que a gente vai estar cansado. Né? Não é uma questão de estar cansado fisicamente, porque esse cansaço ele vai acontecer. Você acorda muito cedo, você volta muito tarde, você vê muitos pacientes, é muita responsabilidade em cima de você. Então esse cansaço ele vai existir. Você vai estar cansado. Residente é uma pessoa cansada. Mas você pode estar cansado e ainda estar fazendo piada no seu trabalho e ter uma relação legal com seus colegas e rir do seu cansaço com seus colegas. Fala, caramba, meu Deus, como a gente tá cansado. Pô, acabei de ter um final de semana off e não consegui fazer foi nada, porque eu só dormi. Essas coisas, elas acontecem e isso é normal da residência. Mas a partir do momento que você tem uma relação tão ruim no seu trabalho, que além do seu cansaço, você não consegue rir, você não consegue achar graça em nada, nada te satisfaz, você, assim, só toma na cabeça no sentido de que as pessoas que falam com você te desrespeitam, te maltratam, né, assim, não tem um pingo de consideração. Então tudo isso, e isso vem desse pensamento lá de anos atrás, de que você era um ser que existe ali pra trabalhar e ser mandado. E que não é verdade, né? Se você parar pra pensar, todos os residentes são, primeiramente, médicos. Nós somos médicos, né? Todo mundo ali tem uma graduação, todo mundo tá no mesmo nível. E o respeito, isso é o respeito ao próximo, ele tem que existir em qualquer situação. Mas, e a questão da hierarquia acontece. Se você não tá numa grande empresa, você tem, né, o CEO, o chefão lá, o cara abaixo. Isso também é normal. É normal que você tenha que respeitar alguém que é superior a você. Mas respeito... Tem um cargo superior, mas respeito é diferente de ser maltratado, de ser desrespeitado, né? O respeito, ele tem que ser mútuo. Até porque tá todo mundo ali trabalhando junto. E a partir do momento que isso se desintegra, a residência se torna um fardo muito grande, porque além das suas 80 horas, às vezes mais, semanais, e novamente isso te traz um cansaço físico e você passa por ele. Se você tiver um cansaço físico trabalhando, naquela semana você trabalhou 100 horas, você vai estar morto no final. Mas se o seu ambiente for bacana, você dá conta. Se seu ambiente for pesado, é muito complicado você dar conta daquelas 100 horas. Então, a gente pegou novamente uma pesquisa do Medscape. O Medscape tá ajudando bastante esse canal aqui com os conteúdos. O Medscape tá torcendo junto. Do Medscape dos Estados Unidos. Eu sei que tem o Medscape no Brasil também, mas eu não acompanho muito. Então, nos Estados Unidos, vamos falar primeiro quais são as especialidades, né, que tem mais burnout e quais que tem menos. Vamos falar 3 que tem mais, 3 que tem menos, e depois vocês podem checar no link aí embaixo para uma lista completa de todas as informações que a gente vai falar aqui. Então, das 3 especialidades que tem mais burnout, com em torno de 50% dos médicos em burnout, são urologia, em primeiro lugar, neuro e nefrologia em segundo e terceiro lugar. Aí, ó.
E a gente já sabia que neurologia estava alto nessa lista. Sempre, todo ano, né? Tá bem alto na lista. Todo ano. E essa, né, vocês podem conferir aí na pesquisa, mas é, né, feita com profissionais da área, e eles respondem a um questionário, né? E eles tiram os dados desse questionário. E é engraçado, né, a gente vê, assim, da primeira vez que eu vi neurologia, eu tomei um susto. E eu tinha muito medo disso, sabe? De, caramba, mas por que será que esse pessoal é tão estressado, né? Assim, é tão burnout? E conversando com alguns dos meus atendentes, mais uma vez, depende demais de onde você trabalha. Então, se você não for feliz no seu ambiente de trabalho, realmente se torna um trabalho muito estressante. Mas é o peso, essa responsabilidade, e geralmente o neurologista no hospital, na maioria dos hospitais você não vai ter um grupo muito grande de neurologista, como provavelmente acontece com o uro, como provavelmente acontece com o nefro e as outras especialidades que vem embaixo. Então cada um fica sobrecarregado. Sobrecarregado. E aí a pessoa sente o peso do burnout. No nosso programa mesmo olha só, no nosso programa de Internal Medicine tinham 2 neurologistas, né? E eram 2 hospitais. Então como é que eles revezavam? O neurologista que estava de plantão, ele tinha que ver todos os pacientes em um hospital, pegar o carro dele, 40 minutos até o outro hospital, ver todos os pacientes lá, se tivesse algum problema tinha que voltar, ele estava de plantão assim. Teve uma vez que eu estava on call fazendo noturno e 1h, 2h, eu fui no quarto dos médicos, né, pra comer, a gente tinha pedido uma pizza lá e tal. O neurologista do dia tava lá ainda, comendo pizza com todo mundo, 2h. É. Então, sendo que ele ia pegar no dia seguinte, né? E isso claro. é recorrente, assim, e saindo dos hospitais universitários, que tem grandes grupos de todas as especialidades, quando você vai para os hospitais um pouco menores, né, comunitários e tudo mais, às vezes você tá sozinho, ou às vezes você tá dividindo um trabalho em 2, e é muito complicado, porque é um trabalho de muita responsabilidade, de pacientes muito graves o tempo inteiro, né, e você tá sozinho. Então, eu acho, né, conversando e vendo hoje a neurologia do jeito que eu tenho visto, eu imagino que seja por isso. Então, os 3 com menor taxa, né, de burnout são medicina preventiva, com 29% de burnout, oftalmologia com 30% e ortopedia com 34%. Ortopedia que é uma especialidade cirúrgica, né? Só que as especialidades cirúrgicas costumam ter menos burnout, embora eles trabalhem tanto. Eu imagino que a mentalidade dos residentes que depois viram atendentes e respondem a essa pergunta e a esse questionário primeiramente, se você vai fazer uma especialidade cirúrgica, você já está preparado para o abate, né? Você já sabe o quanto que vai ser difícil e que você vai trabalhar hora extra mesmo, porque quem encara qualquer especialidade cirúrgica sabe disso. Então eu acho que a pessoa já entra com uma outra mentalidade, ele já entra assim, exatamente. Eu tenho que aguentar mesmo, porque é assim e é assim pra todo mundo. Você entra esperando o pior. Então qualquer coisa que não seja o inferno na Terra vai ser... Você tá feliz. Vai ser Você tá satisfeito com isso. Tá bom. E quem vai até o final, gente, só cirurgia geral aqui são 5 anos, só pra você ser cirurgião geral. Sem fellow, né? Quem fica até o final é o cara que gosta muito do que ele faz. Então ele realmente gosta muito. As especialidades clínicas, a gente vê pessoas que não gostam tanto, mas que fizeram medicina, não sabiam muito bem o que queriam, mas acabaram fazendo medicina. E aí tem uma dívida imensa por conta da faculdade de medicina e você fala, cara, vou fazer o quê, né? Não tem mais nada que eu vou trabalhar. Você não tem como arriscar rotas, né, não tão comuns assim na medicina como eu tive a oportunidade de fazer. Eu falei isso no vídeo até. Quando eu falei para os meus atendentes, né, e meus colegas de residência, os colegas do hospital, quase metade deles falaram que queriam ter feito a mesma coisa que eu, ou queriam fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que por causa da dívida e por causa de vários outros motivos, né? Eles não têm como arriscar fazer outra coisa. Exatamente. E isso acontece demais com as especialidades clínicas. Porque às vezes é isso que acontece, né? A pessoa não tem muito o que fazer, não tem muita opção. Acaba fazendo internal medicine, né, que são 3 anos, e depois escolhe um outro fellow clínico, ou não, e essas pessoas vão ter um índice de burnout muito grande, porque você não gosta do que você faz, exatamente. E aí você já começa com errado, né? Porque se você gosta já é difícil, se você não gosta, é complicado, e o burnout ele acaba chegando eventualmente. E a gente vai falar também do que eles acham, né? Quem respondeu que sente burnout, o que eles acham que colabora para esse burnout. Então, em primeiro lugar, 55% deles responderam que burocracia é grande parte do burnout.
Nós mesmos, por exemplo, na Internal Medicine, quando estávamos na enfermaria, não sei se na neurologia é muito diferente, mas a gente via os pacientes de manhã, cada residente tem em torno de 10 pacientes. Então você vê os seus 10 pacientes de manhã e à tarde você passa a tarde inteira, na verdade, tipo, de 11 da manhã até 7 horas da noite, você passa escrevendo note de paciente, botando ordem. Preenchendo formulário para dar alta para sei lá que lugar, dependendo do qual lugar que for, o formulário é diferente. Liga para o social worker, liga para case manager, liga para isso, liga pra... É muita burocracia. E eles falam que, e eu vejo meus attendings fazendo, eles falam que é muito pior quando você vira attending, porque o billing, que é quando você bota o ICD code daquele paciente e o hospital vai receber por aquele atendimento, seja inpatient ou outpatient, o billing depende do médico. Então ainda tem uma outra parte que a gente como residente não faz, porque você não tem a licença para fazer, que o médico tem que fazer. Então o sistema de saúde aqui é muito burocrático. Então você vê, pessoas que são attending sentem esse peso. Em segundo lugar, e eles têm com certeza mais de 10 pacientes, né? Tem 20, 30 pacientes. Se você for especialista, o nosso ID lá do hospital, ele tinha dia que tinha 60 pacientes. Ele tinha, assim, residentes que estavam rodando na ID com ele, que acabavam ajudando, né? E confiavam no residente, então não fazia aquele exame físico bem específico e tal. Mas faz diferença, mas é muito trabalho. Em segundo lugar, é a quantidade de horas que você trabalha, isso com 33%. Médico, em geral, trabalha bastante. Só que quando você assina um contrato, você já sabe quantas horas você vai trabalhar. E está no seu contrato. Então, você assinou, você tem um contrato ali de 1 ano, se você não estiver gostando, você pode mudar. Então, tem tanta gente que falou disso. Mais ou menos ali com o mesmo percentual, com 32%, é falta de respeito pela administração, pelos outros empregados, pelos colegas e outros membros do staff, né, como enfermeiros, foi o que a gente falou. E, na verdade, esse ponto seria o que eu colocaria em primeiro lugar, principalmente como residente. Do ponto de vista do residente, pelo menos. Né? Eu acho que essa seria... Eu acho não, eu tenho certeza que se alguém me perguntasse no momento que eu me senti burnout do meu PGY2, que eu me senti, eu sabia mesmo. E eu tive, né, eu tinha o Igor e eu tinha uma grande amiga que também estava numa situação muito parecida com a minha, mas a gente se segurou ali e com certeza o fator principal que nos fez chegar naquele estágio foi a relação interpessoal, né, no trabalho, que praticamente não existia. A gente tinha uma relação muito ruim com os nossos R+, mesmo, né, entre os R2 e os R4, não eu, a minha turma com a turma, né, dos R+, que também tinha uma relação muito ruim com todo o staff da neurologia, então acaba que, assim, né, o R2 é sempre o castigado, né, o R- é sempre o castigado por algo. O R2 é o R1 da neurologia, né? Então tudo que dá errado e tudo que não sai como o esperado vai ser a culpa do R-, né? Então, assim, o staff que culpa o R4, que culpa o R-, e já era aquele ambiente que você só sente culpado. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quão ótimo nada vai ser seja perfeito, o seu trabalho. Né? Nada vai ser perfeito. Uma falha que você dá, porque todo mundo erra e todo mundo tem falhas, e a gente no hospital, vocês acompanham meu plantão, são 28 horas, você sozinho dando conta do hospital inteiro. Então, uma coisinha que saía fora do script, a gente era assim, destruído. E isso, um dia, depois do outro, depois do outro, depois do outro, você começa a ficar naquele limbo, né? Você fica assim, meu Deus, mas se eu não sou suficiente em nada que eu faço, por que eu tô fazendo, né? Por que eu vou lá? Eu não quero acordar. E é esse sentimento mesmo assim, nossa, você chega em casa e você fala, meu Deus, eu não queria... Será que dava pra eu dormir até o dia que eu tô off? E isso, gente, é muito sério, isso é muito preocupante. Você não pode querer dormir até o sábado. Você tem que querer dormir, acordar, voltar pra residência, aprender, porque a residência, caraca, é um mundo assim. Eu agora no R3, eu tô tão feliz, a residência melhorou tanto, porque nós estamos mudando as relações interpessoais, porque aqueles... Mesmo para os R2 novos, né? Mesmo tá para os muito R2 melhor. novos, porque a gente, como R+, agora a gente se comprometeu em tentar mudar o ambiente da residência, né? Que aquelas pessoas que pareciam ser um pouco tóxicas saíram, porque elas foram as últimas, e agora é um ambiente novo. E aí a gente está tentando fazer diferente. Não está
perfeito e tá longe do perfeito ainda, mas já está muito melhor. E é tão bom você estar num lugar que, apesar de tanto trabalho, a gente ri, a gente tira sarro com o outro, e a gente aprende muito, a gente ensina e aprende. E a residência é para isso, é para você trabalhar muito, para que você aprenda muito e seja um bom especialista. E no curso do Elite USMLE, eu também falo que isso é uma das coisas que, quando você estiver entrevistando para os programas, você tem que começar a perceber, porque tudo isso vai fazer diferença no seu treinamento. Se você vai fazer cirurgia geral, por exemplo, você vai ficar 5 anos em um programa em que você já percebeu que a relação entre os residentes, a relação entre os staffs, entre residente e staff e tal, não é boa, imagina ficar 5 anos naquele ambiente. Isso é muito importante quando você vai entrevistar, pergunte mesmo, tente extrair dos residentes, se você tiver a oportunidade, não imagino que aconteça esse ano, mas talvez para os próximos anos, de ir ao jantar na noite anterior, pergunte, observe como que os residentes interagem entre eles, se você sente uma coisa que eles, né, se gostam e que eles têm um assunto em comum, porque é muito fácil perceber quando que um grupo é coeso e quando um grupo não é. Então, e a outra coisa que eu acho importante... Mesmo importante... os grupos que não são, vão tentar fazer parecer que são. É, né? mas é diferente. Mas você consegue perceber. Você consegue perceber, exatamente. E outra coisa muito importante é saber se aquele programa oferece algum tipo de suporte psicológico caso você precise. No caso da Temple, por exemplo, onde eu estou, a gente, como residente, tem assim, consultas ilimitadas, gratuitas com psicólogo, psiquiatra. Existe um número dentro de cada call room que você pode ligar, e pode ser anônimo, pode ser, né, você pode se identificar de qualquer maneira, você consegue ligar e marcar uma consulta. Né? E isso também é muito importante. Cada vez mais os programas têm tentado agregar esse tipo de terapia mesmo para os residentes, porque você pode chegar num burnout sem nada a ver com a residência. Às vezes você está passando um problema em casa, tem muita gente que tem filhos, mais de um filho na residência, e deve ser muito difícil. Com certeza. Então, às vezes aquela pessoa tá num burnout, nem é tanto pela residência, é por outra coisa, mas ela precisa de ajuda. Combinação de fatores, né? E é muito importante saber se o seu programa te oferece algum tipo de ajuda caso você precise. E isso, com certeza, pode levar à depressão, e é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, né? Para você não negligenciar e não achar que é normal que médico residente tem que passar por essas coisas, porque não tem. Se você estiver precisando de ajuda, você tem que buscar ajuda de fato, você vai ter um treinamento muito melhor, uma performance muito melhor também. E ao final da sua residência, com certeza você vai ser um médico especialista, qualquer que seja, melhor e uma pessoa melhor por todo o aprendizado que a residência te proporciona. Mas o caminho, ele pode ser duro, mas ele precisa ser, de certa forma, agradável. Nem todos os dias são maravilhosos, né? Como qualquer outra área da vida. Mas precisa ser, de certa forma, agradável. Então, a gente quis trazer esse alerta, né? E para quem nos assiste aqui e que não é médico, que tem uma galera que assiste a gente, acho que vale a mesma mensagem. O burnout não existe, né, só na medicina. O burnout, existe ele tá aí. Em qualquer profissão. Então, que vocês saibam reconhecer e pedir ajuda se for preciso, e procurar ajuda se for preciso. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o estudo, tem vários outros slides. Essa informação toda a gente discutiu em cima de 2, 3 slides, mas tem 30 slides. Então tem várias outras informações interessantes lá. A gente se vê então no próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até a próxima. Valeu, gente!